de imposto. Eu já vou conversar com o pessoal da Assim Jovem, o Núcleo de Jovens Empreendedores da Assim, mas antes, para começar de uma forma diferente, bem interessante, a nossa transmissão especial, olha o que eu encontrei aqui na Nereu Ramos. Pastor Pablo, da Igreja Assembleia de Deus, é isso? Bom dia, pastor. Bom dia. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês e junto com essa turma. Com uma atividade diferente aqui, né? Vocês estão vendo que tem uma moça aqui vestida de um coração, é isso? Um coração. Dia Mundial do Abraço. Pastor Pablo, o que é isso? O que a igreja está fazendo com isso? Fale um pouquinho sobre essa atividade de hoje. Nós estamos usando esse dia, que é o Dia Mundial do Abraço. Para quem não conhece, 22 de maio foi instituído como Dia Mundial do Abraço. Há uma história muito bonita para quem entrar na internet, quiser conhecer um pouco mais. E nós estamos trazendo esse dia para o nosso contexto bíblico, evangélico, para mostrar o amor de Deus, certo, a bondade, a benignidade de Deus. Certo. Porque como é bom receber um abraço. Verdade. E nós, como pessoas que um dia Jesus nos abraçou, certo, queremos transferir este abraço para outras pessoas uma também. mensagem de amor Isso. através Isso aqui do não abraço. tem nada a ver com placa de igreja. Certo. Isso aqui nós estamos querendo transmitir Jesus e o seu certo. grande amor. Pastor Pablo, quem são essas pessoas que estão aqui com nós? Vamos passar o nome deles aí, quem é? Vamos começar então aqui. Esse aqui é o... Eu me chamo Richard. Essa aqui é a... Me chamo Kathleen. Essa aqui é a... Sou a Jéssica. E esse é o... Eliezer. Eliezer. Essa é a turma que ficou agora da manhã, porque certo. Já houve um grupo que já foi embora, mas voltará à tarde, porque nós vamos continuar a partir das 2h. E esse grupo aqui eu vejo que são todos jovens, bem jovens, né? Eles fazem parte de um grupo de jovens? Eles são um pequeno grupo, né? Mas fazem parte de um grupo de mais ou menos 250 jovens que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Imbituba tem no seu grupo. E nós temos como pastor presidente, pastor Jairo Barbosa, nosso pastor. Temos aqui a bênção dele aqui nesse trabalho, nesta manhã, nesse dia. E eu, junto com eles, eu trabalho como coordenador certo. no campo de Imbituba. E aí estamos fazendo essa atividade. Então, em nome de toda a cidade, a gente agradece aí essa atividade de vocês, que estão trazendo essa mensagem de amor através do abraço. E como é bom receber um abraço. À tarde a gente vai estar aqui, estejam com a gente para apresentar os outros jovens que vão vir. Um bom dia, muito obrigado a vocês. Viu? A gente agradece por esse espaço e quem passar aqui pela cidade, no Imbituba, e quiser um abraço, o abraço é grátis. Então tá, Deus Fabiano, abençoe. tu segura o meu microfone aqui, porque agora eu quero ganhar um abraço também, deixar registrado aqui. Obrigado, mano. Que é o pai do Antônio Guimarães Neto. Isso mesmo. Certo? Muito bom dia, Lito. Prazer tê-lo aqui conosco. O Lito Guimarães, que é um dos diretores também da Associação Comercial, prestigiando o evento aqui do Núcleo de Jovens Empreendedores. Litinho, hoje é o Dia da Liberdade de Impostos. O que exatamente significa esse dia para nós brasileiros? Géser, é o seguinte, estima-se que hoje 40% do PIB do Brasil seja destinado a tributos.
Certo. Quer dizer o seguinte, se 40% do PIB corresponde a tributos, isso quer dizer que 40% do nosso tempo de trabalho é destinado só para pagar impostos. Certo. Então, Então 40% do ano a gente trabalha para pagar impostos, os outros 60% a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então a partir de hoje é meu. Essa é a ideia. Até ontem era do governo. Até ontem tudo que eu trabalhei eu deixei para o governo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, exatamente isso. Então o que a gente quer fazer através desse movimento, isso é um movimento que ocorre nacionalmente, tá? Isso, nos explique isso. Tem uma coordenação acima do Núcleo de Jovens Empreendedores. Quem que é? E isso acontece no Brasil inteiro, é isso, Litinho? É isso mesmo. O Assim Jovem faz parte do CEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina. Certo. Por sua vez, faz parte do Conselho Nacional de Jovens Empreendedores, que é o Certo. CONAGE. Essa atividade, ela está sendo encabeçada aqui no estado pelo CEGESC. Certo. Tá? Então está tendo uma ação já durante toda a semana, com divulgação em redes sociais, divulgação do Movimento Brasil Eficiente, Certo. que é um movimento exatamente que busca uma maior transparência na utilização dos recursos. E aqui em Imbituba, o Assim Jovem, que está ligado ao CEGESC, organizou essa atividade no centro da cidade, exatamente para conscientizar o pessoal sobre a carga tributária, sobre o que a gente paga realmente de imposto, o quanto que a gente trabalha para pagar imposto e o quanto sobra no fim das contas para a gente. Rick, passa o microfone para ele, por favor, Litinho. Rick, vocês têm aí em mãos uma variação de quanto foi imposto aí nos últimos 30, 40 anos, né? Quanto é que está essa diferença, Rick? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Desde 86, a gente tinha cerca de 22% de imposto, nossa carga tributária pelo PIB, né, em relação ao PIB. E esse valor veio crescendo até chegar em 2013 no valor de aproximadamente 36,42%. Isso é o que se paga em média hoje de tributos em 2013, certo? Já está em 40%. Ao redor ali de 40%. Certo. Deixa eu voltar aqui com o Litinho, por favor. A grande discussão em torno dos impostos não é de que se deva ou não pagar, mas é o retorno. É isso que se propõe aqui, fazer essa discussão, Lito? É exatamente isso, Géser. Ninguém imagina que não vai pagar tributo. O governo precisa arrecadar, a gente precisa de diversas ações aí do governo, como por exemplo segurança pública, saúde, educação, saneamento, todo esse tipo de coisa realmente é necessário para a população. Certo. A questão que a gente cobra nesse tipo de momento é o seguinte: a carga tributária está altíssima, a arrecadação do governo está muito alta e o retorno para a população está inversamente proporcional, está baixíssimo. Além de escândalos e mais escândalos na história do Brasil inteiro de corrupção, e nos últimos anos está bem mais acentuado, né? Essa é uma situação que deixa, em especial o empresário que produz, emprega, gera riqueza, bastante irritado, vamos dizer assim, Litinho. Talvez o empresário fique mais irritado porque ele acompanha isso um pouco mais de perto. Agora, percebe mais. Percebe um pouco mais. Agora, a população muitas vezes não acompanha, e o objetivo de uma ação como essa é exatamente de conscientizar a população certo. Sobre o quanto se paga de tributo, sobre o retorno que a gente tem. Então muita gente fala assim, mas a carga tributária do Brasil é em torno de 40%. A Alemanha, países da Escandinávia, Noruega, Suécia e tudo mais, eles têm cargas tributárias altíssimas também. Realmente. Mas e o retorno? O retorno é muito diferente, né? É muito maior. Então, por exemplo, o retorno que se dá do dinheiro público para a população nesses países é muito mais alto. E até esses dias saiu uma reportagem, né, como que o político, os deputados na Suécia, por exemplo, vivem. É incomparável. Né? É incomparável. Os deputados, na verdade, eles são funcionários da população. Eles estão lá para servir interesses da população. Sem privilégios, sem regalias, sem milhões circulando nas próprias contas. Certo. Recentemente não, para ser exato, hoje saiu uma notícia de que ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou mais 50 milhões de reais para a construção de um shopping center agregado à Câmara dos Deputados. O que falar sobre isso, né? Num momento como esse, né? Então a gente não sabe se é uma falta de sensibilidade dos nossos parlamentares ou se é um deboche mesmo com a... Parece deboche, né? Litinho, você que é empresário, como você falou, o empresário sente mais. Também sou empresário, a gente sente porque paga o imposto, né, Rick? Eu queria que vocês me falassem o seguinte, o Fabiano vai testar, ok?
Ok. Vamos fazer o seguinte, Litinho, nós trouxemos aqui amostras de produtos para que as pessoas que não estão acostumadas necessariamente a pagar as taxas de imposto, e daí sentem bastante a diferença do imposto, são produtos de consumo e que trazem aqui o percentual de imposto. Vamos falar sobre isso, Litinho? Vamos lá. Começando aqui por uma coisa que todo mundo precisa, uma lâmpada. Exato. Quanto é o imposto, Litinho? Uma lâmpada elétrica, o imposto sobre o produto está em torno de 45%. 45%. 45%. Óculos. Óculos de sol na mesma faixa tributária. Você veja, por exemplo, um perfume, tá? Perfume, a tributação dele está em torno de 78%. 78%. Então muita gente quer comprar um perfume bom, certo, tudo mais, e não tem ideia de quanto está se pagando realmente de tributo. Tem um produto aqui bem específico e bem especial que acho que em mais de 80% dos casos é usado por mulheres. Algumas vezes por homens também. Isso, até, principalmente na atividade artística, vamos dizer assim. Você usa maquiagem também, Litinho? Só sábado à noite. Tá. Litinho, quanto é o imposto? Fabiana, até mostra aqui, ó. As meninas querem se maquiar, querem ficar belas e bonitas. Quanto elas estão pagando de imposto para isso? 56%. Mas ainda assim a gente tem que dizer, não deixem de fazer isso, que vocês ficam ainda mais belas, né? Acaba saindo barato. Acaba saindo barato. O retorno que dá, esse retorno vale a pena. Esse né, retorno vale a pena. Celular, Litinho. 41%. 41%. Tem alguns itens aqui interessantes, Jéssica. Vamos lá. É o seguinte, que às vezes a gente não se atenta, né? Certo. Então você veja um papel higiênico, tá? Aqui. Rolo de papel higiênico aí que custa na faixa de 65 centavos, 40% dele é de impostos. De impostos. Então é altíssimo. Eu vi o galão de água aqui. A gente diz assim, a água é tão barata, a gente compra água barata, mesmo quando paga da rede e tal, a água parece ser uma coisa barata. Quanto tem de imposto na água, Litinho? 44%. 44%. Altamente taxada. Altamente taxada. E mais do que a água é a cerveja. Para quem aprecia a cerveja, 56%. 56% imposto. imposto. Então você veja o seguinte, uma garrafa de cerveja e uma garrafa de 600 ml, num bar geralmente custa em torno de R$7. Então se 56% disso aí é impostos, R$4 é de imposto. R$3 é o produto. Quer dizer que eu poderia tomar quase não, com certeza 2 cervejas se não tivessem os impostos. Mas sem impostos a gente nunca teria. Mas se a carga fosse mais baixa, vamos supor que o valor do produto fosse em torno de R$3 e dos impostos R$1, certo, você teria a mesma cerveja em vez de 7 por 4. Mas vamos fazer uma comparação. A cerveja que é um produto, de certa forma, podemos dispensá-lo, se for do entendimento da pessoa. Mas a água não. Necessidade básica. Isso, a água não. A água é necessidade básica, que paga 44% de imposto. Exato. Né? Um outro item que a gente trouxe aqui, Géser, é a casa popular. Certo. Então, os impostos sobre a compra de casa popular estão em torno de 40% também. Ou seja, até os programas de governo, aí, como Minha Casa Minha Vida, estão pagando impostos e ela ainda poderia ser mais barata. Ainda poderia ser mais barata. Se a carga tributária fosse mais baixa, certo, a casa, tão sonhada casa, poderia ser ainda mais acessível. Que bom. Litinho, outro item aqui muito desejado, chocolate achocolatado. 38% também de impostos. Tudo gira em torno dos 40%, Géser. A gente tem alguns itens que são mais baixos aí, um pouquinho mais baixos. Poucas coisas. Outros são gritantes, mas também não são tão consumidos. Certo. E aí sobre o PIB fica em torno de 40%, que é uma carga altíssima. Lito, ar-condicionado também, um aparelho que nos últimos 20 anos vendeu muito mais, porque a população teve mais acesso, mas quanto se paga de imposto? 48%. Dá para comprar 2 para casa? Dá para comprar 2. Seria o equivalente. Metade de tributos e metade de produto. Certo. Tem um carro aqui no fundo, Litinho, queria que você fosse até lá e falasse para nós e nos desse um exemplo. Você nos acompanhar, para você saber quanto que você está pagando por um carro, efetivamente, pelo carro, e o quanto que dá a diferença de imposto. Litinho, nos apresenta esse carro. De onde veio esse carro, Litinho? Esse aqui é um Hyundai HB20 que foi cedido pelo Tareco, certo, exatamente para contribuir com o nosso evento. Obrigado ao Tareco, né? Muito obrigado, Tareco, aí pelo apoio. Tá? E o valor desse carro aqui é em torno de R$ 47.500. Disso aqui, 40% são impostos. Então isso quer dizer o seguinte, que se não fossem os tributos no valor final desse produto, o valor só do carro seria de R$ 28.500. Certo. Litinho, volta aqui comigo, deixa eu ver um negócio com você. Nós vamos fazer o seguinte, Lito. Nós vamos fazer um comercial, Fabiano, breve, e depois nós vamos voltar para falar, vamos falar com o Henrique de Bona, para a gente falar
quais são os impostos que a gente paga, para a gente ter uma noção um pouco mais precisa do que tudo que a gente está pagando, inclusive impostos federais, estaduais e municipais. Nós vamos ao intervalo e vamos voltar com essa transmissão especial da RWC-TV aqui, junto com o Núcleo de Jovens Empreendedores da Assim, falando do Dia da Liberdade de Imposto. Eu sou Géser Batista, a gente volta em seguida. E como a gente já mostrou para vocês antes, falando do Dia da Liberdade de Impostos. Nós temos mais informações e vamos conversar com você que nos acompanha sobre isso. Litinho, a gente conversava antes a diferença do sistema de tributação e de pagamento desses tributos do Brasil e dos Estados Unidos. Nos fale da experiência que você tem, do que você conhece, como é que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, para as pessoas terem uma noção dessa situação. A gente estava comentando aqui mais cedo, Géser, que muitas vezes a pessoa, quando vai comprar um produto numa loja, não tem noção nenhuma de qual que é a carga tributária. Existe uma lei recente aqui no Brasil que tem que destacar na nota, né? Quanto que se refere a tributos, mas muita gente não percebe. Você paga o valor final e tudo mais, não lê a nota e segue daquela maneira. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o seguinte: você pega um produto que está numa gôndola a $10, na hora que você vai pagar no caixa, você paga mais do que $10, você paga o produto mais as taxas. Ou seja, a pessoa tem uma percepção real de quanto ela está pagando imposto. E aí fica fácil de julgar, o meu governo é bom ou não é? Exato, né? Exato. Você tem uma noção mais exata de imposto, né? E tem uma noção bem clara do retorno que está tendo. Isso. O Henrique de Bona Neto, mais um neto aqui, né? As famílias tradicionais aqui estão dominando o planeta, né? Henrique, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na RWC-TV. Bom dia, Géser, bom dia a todos os telespectadores, a todos presentes aqui. E vamos fazer um gancho, já que estava falando aqui da questão dos impostos, que nos Estados Unidos eles vêm após a venda, né? Certo. E muita gente não sabe para onde vai cada imposto, ou fato bem curioso, a gasolina. Nossa, a gasolina está muito cara, e não sei o que e tal, o governo federal... Vamos malhar o pau no governo. Não é bem assim. Vamos ver como é que funciona para depois... Isso. Quem é que cobra esses impostos altos? O governo federal, o governo estadual ou o municipal? Isso, Henrique. Nos explica então como é que funcionam, quais os impostos que a gente paga para cada... Só para ajudar aqui, para quem não conhece por esse termo, a União seria o governo federal. Exatamente. Nós temos aí os impostos de importação, o IPI, que é muito comum, o pessoal usa bastante, o imposto sobre produto industrializado, o imposto de renda, que quem teve que fazer agora no final mês de abril, né? Então o imposto recolhido vai todo para o governo federal e depois, de uma certa forma, ele é voltado para nós, para a sociedade, né? Deveria ser voltado dessa forma. Temos outros impostos, outras taxas, que são diretamente para o governo, mas esses são os principais. Certo. Contribuição social. Temos alguns aqui, né? Agora vamos falar um pouco de Estado. Certo. O que o Estado cobra de imposto? Eu pago muito ICMS, não sei o quê. Sabe para onde é que vai o ICMS? Sabe, Litinho? Circula, mas para onde é que vai, Henrique? Vai justamente para o seu governo estadual. Certo. Então, um dos maiores taxas da gasolina está aí no ICMS e em outros impostos. E ele vai para o seu governo, é o seu governo estadual que estabelece essa taxa. Por isso uma diferença de valores de estado para estado da gasolina. Certo, certo. Então nós temos o ICMS, o IPVA,
ITCMD e algumas outras taxas. Mas esses são os principais que a gente pode estar... Do governo estadual. Do governo estadual. E os municipais? Municipal. Esses são bastante percebidos, porque a gente paga alguns de forma muito específica, como o IPTU, por exemplo, né? Exatamente. Mas quais outros impostos que a gente paga e talvez nem perceba, Henrique? Lembrando aqui o IPTU, que é um caso que a maioria dos moradores aqui conhece bem, né? E teve até um ano atrás, nos outros anos, uma elevação muito grande, deu até um bafafá em todo. Então o IPTU é o principal imposto do município, do seu prefeito, do partido dele. Então quando você vai pagar o IPTU, aquela taxa absurda, pense bem no governo que você está elegendo. Então pense bem antes lembrado. de votar, para daí que você vai ver o que eles estão fazendo por você na contribuição. Nós temos o ISS, o ITBI e um outro importante, a iluminação pública. Às vezes o pessoal reclama, na minha rua não tem luz, não sei o que, como é que eu faço para pegar, como é que eu faço assim? Nós pagamos. Nós pagamos e para o município. Certo. Então o município tem o dever de nos dá o retorno. Exatamente. Certo. Tá? Então, estamos divididos em 3 instâncias. União, maior, governo, Estado, certo, né, nossos governadores, e os municípios, como em Imbituba, temos aí os nossos tributos a serem pagos. Certo. Deixa eu perguntar mais um negócio pro Lito. Eu falo Lito, falo Litinho, eu até me confundo, mas o Lito é o pai dele e ele é o Litinho. Vamos lá, Litinho. Vários produtos e muitos serviços estão inclusos impostos das 3 esferas, né? Alguns produtos e serviços nós estamos pagando imposto federal, estadual e municipal, né? É isso que faz essa junção chegar a essa média de 40%, né? É isso mesmo, porque tem tributos que são cobrados sobre prestação de serviço, tributos que são cobrados sobre produtos, tem tributos que são cobrados sobre operações. Certo. Então, por exemplo, numa atividade empresarial, uma empresa que presta serviço na área de logística e transporte, no meu caso, a gente tem atividades que paga tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido. Tem tributos estaduais, que é basicamente o ICMS. Certo. E tem tributos municipais aí, que nesse caso seria o ISS. E você tem, por exemplo, algumas operações, compra de uma casa, compra de um terreno, que você tem o ITBI para pagar, você tem a cada ano o IPTU para pagar, você tem no teu carro o teu IPVA. Então tem vários outros impostos aí que são cobrados em diferentes operações. Existe, o Géser, o Movimento Brasil Eficiente. Tá? Certo. Vamos falar sobre isso. Ele cobra exatamente uma transparência na gestão do recurso público. Então uma das medidas aí que o Movimento Brasil Eficiente vem defendendo e cobrando é exatamente a simplificação dos impostos. Certo. Porque hoje, com esse monte de tributos que a gente tem aí, é difícil você conhecer todos eles, saber exatamente para que cada um serve, quanto que cada um vale. Hoje, o direito tributário, por exemplo, ele vem sendo extremamente valorizado pela quantidade de brechas que existe na nossa Constituição e tudo mais para pagar determinados tributos ou não. Então isso tem que ser simplificado, todo mundo tem que entender claramente o que paga de tributo, o que gera tributo, quanto que gera, para onde que vai e como que é utilizado. Certo. Tá? Então até eu solicito aí, sugiro que o pessoal que esteja acompanhando entre no site do brasileficiente.org.br, conheça um pouco mais sobre esse movimento e assine aí o abaixo assinado que cobra uma transparência do governo na gestão do recurso público. Pode passar para ele. Lembrando, agora o pessoal deve estar acompanhando as questões políticas e redução de gastos no governo. E já foi aprovado aí praticamente um corte no orçamento do governo e também um aumento tanto de algumas taxas e impostos. Principalmente IPI e ICMS. Né? Então é bom acompanhar para depois não chegar reclamando e não saber de onde é que está vindo isso, não saber daquilo é bom. Então, como o Litinho aconselhou, dá uma olhada lá no site, ver para onde vai cada imposto, quem é que cobra, o que é devido, para saber os seus direitos e seus deveres. Né? Muito bom. Henrique, você tem uma lista aqui específica de cada imposto, né? Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um comercial e vamos voltar e vamos falar sobre cada imposto. Você falou de forma genérica aqui de impostos federais, estaduais e municipais. Nós temos aqui uma listagem, vamos mostrar para você depois, viu, Fabiano? Nós vamos chamar um comercial e a gente volta então falando de cada um dos impostos para você conhecer
quais são os impostos que nós pagamos aqui no Brasil. Vamos ao comercial, eu sou Géser Batista, a gente volta em seguida. Do delegado da partida. Ele achou de bom senso esperar mais um pouco. Fiscal na importação. Então Santa Catarina hoje tem um programa chamado Proemprego, que ele basicamente concede benefícios de tributos estaduais, nesse caso o ICMS, para empresas que fazem suas operações de importação por Santa Catarina. Então qual foi o objetivo do governo nisso aí? A tributação, o ICMS sobre operações de importação é de 17%. Certo. E o governo do estado, através do programa Proemprego... Isso você diz a média nacional? Não, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Santa Catarina paga-se 17% de ICMS sobre importação. Certo. Tá? Então uma empresa que traz algum produto da China para vender aqui, matéria-prima, qualquer outro tipo de produto, ela paga 17% de imposto. O que o governo do estado fez? Visando aumentar a arrecadação, ele diminuiu a alíquota. Então a alíquota de 17%, ela passa para 4%, tá, para as empresas que são cadastradas no programa Proemprego. Então basicamente são empresas que vão gerar empregos, renda, atividade industrial, comercial dentro do estado de Santa Catarina. Tá, e essas empresas têm um benefício de, em vez de pagar 17% de ICMS na importação, vão pagar 4%. Mas aí se pergunta, mas o governo do estado está diminuindo a arrecadação? Não, ele está visando aumentar a arrecadação. Uma alíquota menor, só que com volume de operações muito maior. Para você que é da área de logística, ele está arrecadando a granel, Litinho. Está arrecadando a granel, exatamente isso. Então você veja o seguinte, Santa Catarina hoje concentra grande parte das operações de importação de carga containerizada, por exemplo, do Brasil. Então hoje o maior fluxo de movimentação de container é em Santos e o segundo maior é em Santa Catarina. Então, o complexo portuário de Itajaí Navegantes hoje tem a segunda maior movimentação do Brasil. E ainda tem terminal de Itapoá, tem São Francisco do Sul e tem Imbituba contribuindo para aumentar essa movimentação. Itajaí hoje concentra grande parte dessas operações. Então várias tradings do eixo Rio-São Paulo, Espírito Santo, mas transferiram suas operações para Santa Catarina para ter uma redução e o Estado naturalmente conseguiu aumentar a sua arrecadação global. Certo. O porto de Imbituba é administrado pelo governo do Estado. Essa política do governo do Estado, que é geral, o governo do Estado, através da SCPAR, que administra o porto, também tem alguma facilidade para o porto de Imbituba? Há taxações especiais? Parece que sim, Litinho. O porto de Imbituba, em si, ele paga basicamente ISS. Então, ele desenvolve atividade de serviço dentro do município, ele paga imposto sobre serviço para a Prefeitura Municipal de Imbituba. Mas ele oferece vantagem para quem embarca aqui, de taxas, por exemplo? Ele não tem influência sobre isso. O que ele oferece de vantagem é em tarifas, tá, da operação portuária. Então, por exemplo, então deve ser uma política que vem do governo do Estado, facilitar e promover um aumento do fluxo. Exato, é uma política do governo do Estado que naturalmente acaba refletindo na diretoria do porto. Então o Porto de Imbituba hoje não está relacionado com tributação, mas ele tem uma política de redução de tarifa, desconto em tarifas. Que vem provavelmente do governo do Estado. Exatamente, para trazer aí para aumentar o volume de operações. Exato. Lito, a gente fala em guerra fiscal, então é isso. Uma empresa pode escolher, eu vou para São Paulo, pago 17 e eu fico aqui. A diferença tributária pode fazer sentido, mas eu lhe pergunto assim, mas ainda assim tem gente que fica em São Paulo e exporta por Santos. Bom, tem toda uma questão estrutural também. Ou seja, é uma forma que os governos têm de conseguir atrair empresa, quer dizer, usa
a fiscalização, usa o tributo fiscal como forma de conseguir atrair empresa. Essa é a lógica? Essa é a lógica, é trazer mais empresas para o Estado, tá? Mais gente importando cargas por aqui, montando centros de distribuição, montando indústrias, para a partir daí distribuir para o resto do país. Certo. Lito, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm uma lista aí, está contigo, está com o Henrique, está com o Litinho. Tá Passa ela. comigo. Vamos passar para o Henrique. Henrique, eu queria que você falasse o seguinte para nós. A gente prometeu e vai entregar agora para quem está nos acompanhando. Existem vários impostos. Queria que você mencionasse, dissesse cada um dos impostos e para quem a gente está pagando. Você tem uma lista aí com impostos federais, estaduais e municipais. Sim. Passa para a gente a sigla e o que é o imposto. Certo. Vamos começar então com os impostos federais, aqueles do governo, da presidência do Brasil. Tá? O primeiro, o II, que para quem não conhece é o Imposto sobre Importação. Então toda importação que é feita existe uma porcentagem que é cobrada em cima dela. Certo. Tá? A gente trabalha nessa área aqui, eu e o Litinho, a gente sabe bem que ela está bem presente. Então o pessoal, os importadores aí às vezes tem uma carga tributária diferenciada dependendo do produto. Então isso faz isso eu queria fazer um valor. comentário. Eu acho que o Litinho quer falar. Cada produto que é importado tem taxa diferente também, né? Mas sobre importação existem dois tipos de tributação. Certo. Existe o II, que é Certo. exatamente relacionado ao governo federal, à Certo. União, que ele tem alíquotas diferentes para determinado tipo de produto. E existe o ICMS, que a gente falou antes. que a arrecadação estadual também paga sobre a importação. Certo, certo. Vamos lá, vamos continuar. Mesmo assim, cada produto tem o seu tratamento, né? Certo. A gente tem medidas que o governo bota de protecionismo, vamos dizer assim, Certo. que não é uma prática... Protegendo a indústria brasileira. Exatamente. Uma indústria bem... Que é discutível essa bem atividade. presente aqui para nós são as cerâmicas, né? Aham. Hoje em dia vem muito porcelanato importado da China. Então o governo resolveu, para Taxar. segurar a onda, taxar uma taxação bem Certo. alta, para daí ver se vale a pena mesmo ou não, ou Certo. produzir no mercado interno. Certo. Só complementando Pois aqui, não. Géser, pra você ter uma ideia, é o seguinte: a Eliane, Secrisa são indústrias tradicionais aí de cerâmica, né, no Brasil. Hoje a Secrisa ela exporta em torno de 100 containers mês e importa aí 300, 400 containers mês da China, que é mais barato para ele produzir lá hoje do que produzir aqui no lá e Brasil. trazer pra cá. Então isso é contestável, né? Certo. É discutível, mas para eles está sendo mais barato produzir lá, trazer com selinho, prontinho, porcelanato e tudo mais para vender aqui no Brasil. Mão de obra lá ainda é barata, então eles estão conseguindo. Imposto também tem uma diferença, não é muito grande, mas eu sei que tem diferença importante, vamos dizer assim, se não significativa, mas importante de tu produzir na China, trazer aqui, imagina, eu produzo lá, trago até aqui, né? Além de tu não gerar emprego aqui, tu polui, traz o navio, é bom para o Litinho, é bom para o Henrique, que eles trabalham com logística, mas não é bom para o Brasil, vamos dizer assim, o ideal é que fosse produzido aqui, né? E a gente exportasse, esse é o desejo de todo o país, que a gente vendesse para eles, né? Trabalhamos dessa forma. Não Também só- fizemos, né? obviamente. Fizemos trabalho inverso, de Isso. mandar o nosso Aliás, a China trabalho. vai investir de imediato, tem um acordo de investimento de 53 bilhões para fazer uma ferrovia ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, né? Isso é bom para nós, mas muito melhor para eles, que vai fazer um corredor de exportação para eles bem interessante. Mas é um dinheiro que é investido aqui que vai gerar dividendos e vantagens para nós também na questão da exportação e importação, né? Vamos continuar, que a gente fugiu um pouco, mas a gente está falando de cada imposto para você conhecer um pouco mais o que são esses impostos que a gente tem aqui no Brasil. Vamos continuar então, Henrique. Temos um outro aqui bem importante, é o IOF. Para quem não conhece, é o Imposto sobre Operação Financeira. Então, pessoa que está... Um exemplo mais claro para o pessoal entender: eu estou viajando, estou lá no exterior, estou com cartão de crédito, vou fazer uma compra no cartão de crédito no exterior. Vai vir o valor que você pagou no produto e depois Mais uma fatura do cartão mesmo, ali, IOF. Está em torno de 6 e pouco por cento, é isso, Vitinho? Eu não sei Mas é mais ou menos isso. Então, ele vem discriminado na fatura do seu cartão, ali, o IOF. Operações financeiras. Uma operação de empréstimo também. Operação de empréstimo, crédito. Quando você contrata algum serviço financeiro, Acho você que paga o IOF. Eu conheço. melhor ainda que nós. Qualquer serviço financeiro que você contratou, você vai pagar IOF. Algumas operações não se pagam, algumas operações estão ligadas à movimentação da sua conta corrente, quando é uma movimentação interna dentro do banco.
Se eu tiver que trocar de agência, se eu tiver que trocar de banco, se eu tiver que sacar, sobre todas essas operações de movimentações que saem do ponto central onde está o seu dinheiro, você vai pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, se eu contrato um empréstimo para comprar um carro, né? É muito comum a gente comprar o carro financiado. A gente está comprando o carro e depois está contratando uma operação financeira para financiar e eu poder pagar esse carro de forma parcelada. Você está pagando IOF. Cartão de crédito está pagando IOF e muitas outras operações. Então, em torno de 80% das operações financeiras que são feitas no Brasil, a gente está pagando IOF. E ele vai de 0,6%, dependendo da classificação, a atividade vai até 7,5% de IOF. Tem um interessado em comprar o carro. Tem um interessado em comprar o carro do Tareco sem imposto aqui. Vamos continuar, Henrique? Vamos continuar. Ó, as pessoas estão vendo aqui. Vamos explicar aqui ao vivo, ó. Bom dia, senhores. Nós somos da RWC TV, estamos transmitindo ao vivo aqui. Hoje a atividade é para mostrar às pessoas o quanto a gente paga de imposto nos produtos que a gente compra. Nem sempre a gente tem noção disso, né? Se o senhor olhar ali no para-brisa do veículo, o senhor vai ver a diferença de quanto seria esse carro sem os impostos. De 47 para 28 mil reais, né? É bastante, a elevação muito grande. Isso. E hoje é o dia da liberdade de imposto e o núcleo de jovens empreendedores da Assim está aqui fazendo uma atividade. Nós estamos transmitindo ao vivo pela RWC TV. Agradecemos aqui a participação de vocês. Vamos continuar, Henrique, falando dos impostos. Nós estamos falando aqui, para quem está nos acompanhando, quais são os impostos federais, estaduais e municipais que a gente paga. Então, voltando aqui, Gésia, nós temos um imposto bem comum, que a maioria conhece, o IPI. Certo? Que é o Imposto sobre Produto Industrializado. A gente estava conversando sobre o carro aqui, um produto que foi elaborado e tal, normalmente no mercado interno ou externo, tanto faz, ele gera esse tributo, o IPI. Então, tudo que é industrializado, ele vai sobrecair um imposto. Certo. O que mais nós temos, Henrique? O imposto de renda, pessoa física. Esse é conhecido. Jurídica, né? Tudo para o governo federal, lembrando. Certo. O ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Certo. Quem tem posse aí de uma terra na área rural, vai estar pagando imposto para o governo também. Inclusive aquele sítio que muita gente gosta de ter, passar o final de semana, paga imposto territorial rural. Né? Mesmo que não produza, que não esteja tendo uma lucratividade sobre ele, vai pagar imposto territorial. Não tem nada que não pague. Não tem nada que não pague. E esse imposto ele é bem menor que o IPTU. Sim, comparativamente ele é bastante menor. Exatamente. O que temos mais aqui? O COFINS, né, como o Nitinho já comentou ali, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, muitas empresas, né, eu falo por mim, a gente tem funcionários ali, a gente contribui com a Seguridade Social para garantir um futuro, uma aposentadoria para os nossos empregados. Certo. Então a gente contribui para lá na frente a gente está... E esse imposto também tem parte dele que vai para o SUS, né? Que mantém todo o Sistema Único de Saúde. Parte do imposto do COFINS também serve para sustentar essa cadeia produtiva aí, que é o Sistema Único de Saúde, que aliás é o único no mundo igual no Brasil. Com muita deficiência, mas também com grande vantagem da gente ter saúde gratuita. Não é de qualidade. Em termos de sistema é bom. Litinho, por favor. Em termos de sistema, ele é único e fantástico, mas em termos de retorno, de eficiência, acaba sendo fraco. Isso. Vamos lá, vamos continuar? Continua, Henrique. Jemos o INSS também, né? Seguro Social. E para finalizar o imposto federal, nós temos o PIS/PASEP. Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Isso. Cobrado das empresas também. Isso. Tá? Eu queria aqui ver o Litinho, já que ele está também aqui com a gente, explicar um pouco dos impostos estaduais que nós temos. Por favor, Litinho. Na esfera estadual tem 3 impostos principais aí. O mais conhecido é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E ele incide não só em produtos, em mercadorias, mas também em atividades de transporte. Atividades de transporte. Então, pra você ter uma ideia, é o seguinte: o ICMS para atividades de transporte dentro do estado
em Imbituba e Florianópolis, em Imbituba e Xaxim, Imbituba e Certo. Chapecó, alguma coisa do tipo, é de 17%. 17. Altíssimo. Para uma atividade interestadual, por exemplo, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina para o Paraná, já cai para 12%. 12%. E, por exemplo, de cargas que vão de Santa Catarina para o norte, para o nordeste, já cai a 7% ICMS. Então, a tributação do ICMS para operações de transporte dentro do estado é altíssima. Quer dizer que se o empresário conseguir ter mercado fora, é muito mais vantagem do ponto de vista fiscal para ele vender e entregar fora, embora tenha a questão do transporte, mas do ponto de vista fiscal é muito mais importante ele vender para fora do que para o próprio estado. Claro, porque na nossa atividade, por exemplo, de transporte dentro do estado, a tributação é altíssima. Além do ICMS de 17%, tem os tributos federais. Então, é realmente uma tributação muito alta. Tem outro bastante conhecido aqui, Jéssica, que é o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Certo. Tem que pagar todo ano aí o IPVA do nosso veículo. E o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então isso aqui existe... herança e doações. Em herança. Inclusive as premiações também pagam esse imposto estadual e pagam um federal. Quando você ganha um prêmio, você tem que pagar um imposto federal, um imposto estadual, e dependendo do que você vai fazer com esse prêmio, se ele circular, como por exemplo um carro, ainda vai pagar IPVA, e se prestar algum serviço com ele vai pagar o ISS e assim por diante. Se ganhar o dinheiro, imposto de renda, você vai ser taxado. Exatamente. Tem os impostos municipais aqui, então o IPTU, tá, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, a gente paga todo ano aqui para um terreno. O Henrique conhece bem disso. Conhece bem. Até queria fazer um levantamento aí, falando novamente do governo, né? A gente não está criticando nenhum nem outro aqui, mas da política que cada governo faz. Então, vamos supor assim, se você tem dependendo da cidade onde você está, se você tem um terreno vazio, baldio, ele normalmente às vezes ele é mais caro o tributo do que um prédio de 8 andares. Por quê? Porque a prefeitura incentiva que você construa. Produza algo com aquilo. Produza algo ali. Então às vezes a pessoa, mas eu não tenho nada lá, vou pagar. Então existe essa diferença. Ou então o contrário também, né? Às vezes em cidades que já estão lotadas, um terreno que é uma área verde, alguma coisa, ele é muito incentivado e ele é reduzido o IPTU. Então, só para complementar aí a questão do IPTU, para a gente ficar atento, né? E é o governo municipal que decide como é que funciona. Certo. E além do IPTU tem o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos. Então ele incide basicamente quando você tem uma atividade de compra ou venda de certo. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é cobrado de empresas que desenvolvem atividades e prestam serviço. Prestam serviço dentro do município. Certo. Tá? E tem ainda o ITBI. O ITBI, que é o Imposto a gente já falou. A gente já falou. Então, para você ter uma noção de quais são os impostos, ou seja, é quase improvável que a gente consiga produzir, comprar, fazer alguma circulação de dinheiro sem estar pagando algum tipo de imposto, né? Quase impossível. Não consigo imaginar agora de que forma seria isso, porque se você falar, mas se eu sonegar tudo que eu faço, você compra roupa, você compra energia, compra água, então de alguma forma você vai estar pagando imposto. De algum jeito vai estar pagando. De algum mesmo jeito. Que seja numa atividade de contrabando, alguma coisa você vai estar pagando tributo. E interessante que o governo federal, não estou falando desse governo, tá, gente? Aqui, como o Henrique falou, nós não estamos preocupados com nenhum governante. Nós estamos falando de uma história que não começou hoje e que é bem antiga. Então não é partidária, é sistêmica. Isso, é sistêmica. Nós estamos falando do sistema. Ontem eu vi aqui, Litinho, uma caminhonete da Receita Federal, numa loja aqui no Calçadão, levando tudo que eles tinham aqui, ou grande parte dos produtos, talvez porque, imagino eu, que não tinha nota, alguma coisa nesse sentido. De certa forma é justo, porque outros pagam imposto e alguns não pagam, isso até é justo, mas a gente se sente indignado porque a gente vê tanta corrupção acontecendo, tanto dinheiro fluindo, e de repente um empresário que tenta sonegar para o governo acaba sendo prejudicado, né? E quem paga imposto é prejudicado porque aquele que não paga está ganhando mais, está conseguindo vender mais barato. Ou seja, é muito importante a gente discutir a política fiscal do nosso país, Litinho. Exatamente, até pela dificuldade, você tem empresa, você sabe, todo mundo aqui tem envolvimento com a atividade empresarial, sabe da dificuldade que é pagar tributo no final do mês. Então a gente trabalha, está num momento hoje de recessão,
né? Você acaba ficando exprimido em termos de preço de venda do teu produto, do teu serviço, custos altíssimos em termos de pessoal, insumos e tudo mais, e acaba tendo uma carga tributária altíssima também, que fica difícil de vencer. Então, naturalmente, todo mundo tem que pagar tributo da mesma maneira para ter competitividade e tudo mais. Agora, a carga tributária no geral tem que baixar e o retorno sobre essa arrecadação tem que aumentar. Esse que é o grande ponto que está sendo discutido aí, que precisa ser levado em consideração. Se a gente tivesse eficiência aqui, a gente não estava aqui fazendo esse tipo de protesto, né? Exato. Certo, gente? RWC TV, transmissão ao vivo. A gente volta depois para fechar essa programação. Estamos ao vivo aqui do Calçadão da Nereu Ramos, transmitindo aqui ao vivo a atividade do Núcleo de Jovens Empreendedores, da ASSIM, Associação Comercial aqui da cidade de Imbituba, falando do DLI, o Dia da Liberdade de Imposto. Eu sou Géser Batista e nós voltamos em seguida. Fabiano, põe um comercial para a gente. Ação. De Imbituba, no Calçadão da Nereu Ramos. Calçadão como é conhecido, porque na verdade passa caro, mas ficou conhecido como um calçadão e tem ideia de calçadão, tem calçadas largas, né? Explicando isso para quem é de fora e não conhece aqui a nossa cidade de Imbituba. Litinho, a atividade de hoje que a gente explicou e falou bastante, foi bastante interessante a participação de vocês, nós queremos agradecer. A gente falou muito sobre os impostos, é promovida pelo Núcleo de Jovens Empresários da ASSIM, que a gente estava inclusive antes no outro posicionamento de câmera mostrando ali o banner do Núcleo de Jovens Empreendedores da ASSIM. A ASSIM é a associação comercial que organiza as atividades empresariais, o associativismo. Queria que você falasse brevemente desse trabalho macro da ASSIM, o que você pode falar em nome da ASSIM, e depois a gente entrasse na questão do jovem empreendedor, como funciona, o que é, o que faz. O que faz a ASSIM pela cidade, Litinho, e pelos empresários principalmente? Géser, a ASSIM ela representa aí a classe empresarial no município, né? Então hoje, para você ter uma ideia, a Associação Empresarial de Imbituba tem uma cadeira em cada um dos conselhos de desenvolvimento do município. Certo. Os conselhos têm algum representante da ASSIM, Conselho Municipal de Desenvolvimento, Conselho de Cultura e tudo mais, sempre tem um representante da Associação Empresarial de Imbituba. Certo. O que demonstra exatamente o poder que ela tem dentro da cidade. Como entidade de representação dos empresários, além dela buscar de uma maneira conjunta defender os interesses da comunidade empresarial, certo, ela também busca realizar eventos, capacitações e tudo mais para melhorar também a qualidade do empresariado, né, da gestão das suas empresas, certo, no comércio e todo esse tipo de coisa. E o núcleo de jovens empreendedores, embora pareça óbvio, são os mais jovens que já são empreendedores. Ele é só para quem é um jovem e já é empresário? Como é que funciona para participar do núcleo jovem e o que ele faz, Litinho? Dentro da associação existem 6 núcleos aqui na associação de Imbituba. Então são núcleos setoriais ou com algum outro motivo. Por exemplo, existe o núcleo de atividades portuárias, existe o núcleo de turismo da Praia do Rosa, núcleo de turismo da Barra de Ibiraquera, certo, o núcleo de contadores, e aí o núcleo ASSIM Mulher, que é o núcleo da mulher empresária, e o núcleo do jovem empreendedor, que é o ASSIM Jovem, que é o nosso núcleo aqui. Para entrar no ASSIM Jovem não precisa ser empresário, tem que ser empreendedor. O que é um empreendedor? Você pode ser um empreendedor trabalhando no negócio de um terceiro, você pode ser um empreendedor, com certeza, trabalhando em algum órgão público, você pode ser um empreendedor trabalhando numa ONG. O empreendedor é o cara que realiza, que corre atrás, que busca e tudo mais. Então, o que a gente buscou na reativação do núcleo? O núcleo foi formado em 2012, ele teve ativo aí por 1 ano e meio, 2 anos, depois ele passou 1 ano e meio em inatividade e agora no primeiro semestre desse ano a gente reativou as atividades do ASSIM Jovem. E o que a gente buscou? A gente buscou alguns jovens empreendedores aí da cidade de diversas áreas. Então, o pessoal do comércio, o pessoal da indústria, profissionais liberais, do serviço,
uma faixa etária um pouquinho variada também, exatamente para que a gente possa ter alguns mais novos, cheios de gás, querendo contribuir, querendo aprender, e outros já um pouco mais experientes que naturalmente podem dar para o restante do grupo contribuir bastante também. Então a gente já realizou aí algumas atividades desde a reativação do núcleo. Foi reativado aí basicamente no final de março, e a gente já teve, com um mês de atividades do núcleo, o Encontro Regional de Jovens Empreendedores da Amurel. Certo. Então a gente teve aqui pessoal de Imbituba, Laguna, Tubarão, Braço do Norte, reunidos exatamente para discutir ações em conjunto para fortalecer o empreendedorismo. Certo. Então o jovem que estiver nos acompanhando, que é empreendedor, aquele que tem um sonho e que vai atrás, esse é o empreendedor, né? O cara tem um sonho, uma ideia e ele vai atrás, ele tenta, esse é o empreendedor. E qualquer jovem que tem esse sentimento de empreender pode procurar o Núcleo de Jovens Empresários. Essa é a ideia, Litinho? Pode, vai ser sempre como que funciona, onde que ele procura? Vai ser sempre bem-vindo. Então o foco do núcleo é exatamente para associados, mas a gente abre espaço para pessoas que não são associadas, que não estão ligadas a empresas associadas, que possam participar com a gente também. O objetivo é contribuir com o empreendedorismo na cidade, contribuir com o desenvolvimento do nosso município, melhorar a qualidade na prestação de serviço, a qualidade na indústria, fomentar também a abertura de novas empresas. Nosso objetivo é contribuir com o empreendedorismo. Certo. Litinho, nós temos um caixão aqui que eu quero falar sobre ele, mas espera aí, voltem para cá, não vamos falar sobre ele já. Eu quero chamar aqui a executiva, ela me explicou que ela não é executiva, ela é a coordenadora, gerente, aqui tem executiva, secretária, não é secretária executiva, vem para cá, Karina Ferreira, pega o telefone aqui com o Litinho, põe o microfone, ela está no foco, vem um pouquinho mais perto de nós, vem cá, Karina, vem cá. Isso, vamos trocar de posição. Atrás do caixão aqui. Pode ser, na frente do caixão. 40%? Para ser enterrado, só o caixão tem ISS. Também sobre o caixão. Isso, e se a pessoa que morreu tiver posses e doar para os filhos, tiver aquela partilha, paga imposto também. Tá? Eu fiquei sabendo, falando em impostos, que só existe uma maneira de as pessoas para quem você quer deixar a sua herança, ou deixar um dinheirinho, porque tem muita gente que tem dinheiro. Não, e que é o sustento do entendi, compreendi. No momento de falta, a burocracia engessa e a família pode até passar necessidades financeiras. Sim. Somente se ficar no plano de aposentadoria. Aquela capitalização certo. E já destinado. Olha que informação interessante. E destinado o nome a quem vai ficar. Fica livre e sai em menos de 20 dias, o dinheiro está acreditado no nome da pessoa. Informação bem interessante. Assim, encantada. Faz parte só vamos detalhar um pouco mais. Título de capitalização e poupança é o que não vai pagar imposto. Poupança paga. É o título de capitalização. Não é nem a questão do imposto. A facilidade. Isso. E se o inventário durar 10 anos, o dinheiro vai ficar 10 anos. Certo. O dinheiro só sai em menos de 30 dias se ficar num plano de aplicação privada. Com o nome de quem é o seu beneficiário. Então procura o seu gerente. Para quem está pensando em morrer, a gente não vai pensar, né? O beneficiário vai receber depois o imposto de renda, não vai fugir. Não, o imposto de renda, dependendo do plano, ele também fica livre, tá? Depende do plano que ele faz. É importante a gente, na verdade, buscar o conhecimento. Com certeza. Eu queria dar os parabéns aí ao Núcleo Jovem, é um trabalho muito bonito que eles fazem, já sempre fizeram e retomaram agora com a coordenação do Litinho, e que vocês estão aí juntos, que juntos a gente realmente é mais forte. Com certeza. Fazendo várias ações, e essa questão do imposto, eu acho que o que está claro para mim nem sempre está claro para o outro, né? Então eu acho que compartilhar informação e conhecimento é fundamental, é uma das visões da entidade também. Então que fique aí a quem está nos assistindo, que procure se informar um pouquinho mais. Às vezes a gente aceita aquilo que vem fechado, não precisa, a gente pode questionar. Tem que questionar. Tem que questionar, uma coisa que eu questiono muito, sabe? Você vai pagar numa loja e você diz assim, valor à vista, R$100, tá? Mas se eu pagar no dinheiro, R$100, então eu vou te pagar no débito.
tu vai perder 5%. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de bom senso. Vamos movimentar, mas vamos movimentar conscientemente. Não adianta só nós, todos juntos. Nós, empresários, cidadãos, todos temos que pensar de uma forma diferente. Sair do conforto, né? Para que a gente realmente possa fazer algo diferente. Mas me chamou a atenção esse Então, caixão. vamos falar sobre esse caixão. Vamos Karina Ferreira, nós queremos... 78%. Olha só, esse não sabia. Não. E a maquiagem? Por isso que é caro. 56, viu? E o carro, Karina, que você está vendo, tem um carro aqui, o Tareco deixou aqui pra gente, 47 mil com imposto, 28 mil sem os impostos. Olha a diferença do que a gente Por paga de isso, imposto. lá fora, os carros Que tem uma política diferente, são mais baratos. é competitivo, todos É têm competitivo. acesso. Isso. Todos têm acesso também, né, Litinho? O imposto faz com que as pessoas acabem não tendo direito de usufruir de um carro, às vezes, melhor. O Litinho quer fazer um comentário, empresta o microfone. No caso específico de carros, por exemplo, que é lançamento no Brasil, já é o modelo que está entrando de segunda linha na Europa. Então, quando eles lançam um produto novo na Europa, eles trazem aquele anterior para o Brasil, lançam aqui com preços altos, com carga tributária altíssima, e a gente ainda fica... Vendem para eles num preço muito melhor aqui. Bonito. Isso. É verdade. Karina Ferreira, só para eu me agradecer, Karina, agradeço a tua participação. Karina Ferreira é executiva da Associação Comercial. Outro dia ela me corrigiu, você é secretária executiva. Não, secretária é secretária. Mas eu entendi, está certo, é quem gerencia todo o processo, todas as ações que vocês fazem lá, e de certa forma o que nós estamos fazendo aqui também está sob o guarda-chuva e orientação da Karina. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. O telefone da Assim e o seu convite para quem não é associado, conhecer a Assim e participar desse associativismo. Obrigada. E aproveitando, a gente faz uma reflexão. A entidade esse ano vai completar 26 anos, então é uma entidade já bem madura, né? Certo. A gente convida e faz um convite para que vá nos conhecer, vai fazer uma visita, tomar um café com a gente. Temos bolachinha, temos um cafezinho Que bom. gostoso. E vá conhecer um pouquinho mais a entidade. A gente... acho que o principal é despertar esse espírito que vocês estão tendo aqui. Cada um largou o seu negócio por um pouquinho e veio em busca de um bem geral. Não do seu bem né, do bem pessoal, mas um bem geral. Esse é o espírito da entidade. Quem vai lá, a gente convida para que a gente comece a pensar no conjunto, na cidade, no nosso futuro, não só no nosso quadradinho da porta para dentro do nosso negócio. Esse realmente é o nosso desafio, despertar esse espírito coletivo, de mudança contínua e sempre, e desenvolver o nosso município, desenvolver os nossos empresários, despertar o empreendedorismo nas pessoas, para que a gente possa ter mais coragem, tenhamos mais pessoas corajosas como vocês, que estão aí desafiando e buscando a mudança, não aceitando o que já está pronto. Fica o convite lá na associação, o nosso telefone é 3255-1415, temos o nosso site www.assim-imbituba.com.br, que também conheça, né? E vá, estamos lá à disposição. Temos vários benefícios diretos, mas temos os indiretos que são imensuráveis e que isso a gente só no bate-papo, tomando um cafezinho, que a gente pode compartilhar. E obrigado. Parabéns ao grupo. Obrigado, Karina. Sempre com a nossa entidade e que a gente possa, através de vocês, ser o futuro da Sim, que vão estar lá gestando, né, e estando na frente aí das lideranças. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina Ferreira. Ela que é executiva, quem coordena todo o trabalho da Sim. Muito obrigado, está aqui com a gente. Karina, agora nós vamos contar o que esse imposto, tem um caixão escrito imposto aqui. E você falou de tirar um pouquinho de tempo cada um, né? Primeiro nós vamos falar do caixão, depois eu vou te mostrar que esse caixão foi feito por um dos integrantes, literalmente botou a mão na massa, cortou, serrou, e foi quem foi, Henrique? Tivemos uma parceria. Aqui, ó, vem. Não, aqui é Uma parceria, uma conjunto. Eu e o Michel Nunes, para quem não conhece, o Peninha. Peninha, jogador. O Peninha fez toda a carenagem aí do caixão, e eu fiz a parte do revestimento, e o Rick também me ajudou a colaborar aqui na pintura e tal. Então é isso, o associativismo tem disso também, né? Botar a mão na massa também para a gente levar, né? Para levar uma mensagem, levar uma informação e levar uma reflexão, né? Mas o que esse caixão significa? Que, aliás, paga 40% de imposto para comprar o caixão, Henrique? Ele está ligado à atividade funerária, tá? Então a gente quis representar aqui toda uma funerária quando ela
tem todos os trâmites dela, em geral, ela paga 40%. Certo. Então, a pessoa que morreu, o cara vai ter que pagar para a funerária e ainda vai ter uma carga aí de 40% da... Mas ele está aqui hoje, Litinho. Passa o microfone pro Litinho. Nós vamos enterrar o imposto, é isso, Litinho? Hoje é o enterro simbólico do imposto. Então quer dizer o seguinte, o imposto vai para debaixo da terra agora. Chega de imposto. Frente, vamos trabalhar pra agora é nosso. Que legal, que legal. Litinho, quero agradecer imensamente aqui a tua dedicação. Em nome da RWCTV, a gente está aqui transmitindo para poder levar essa informação, levar esse conhecimento para as pessoas que nos acompanham. Parabéns para vocês do Núcleo de Jovens Empreendedores. Queria deixar o microfone aí para a sua despedida. Vou começar com o Henrique. Henrique, agradecer a sua participação. Henrique, que é proprietário, talvez você esteja vendo no fundo. Fabiano, no fundo dá de ver aqui a entrada da galeria, Fabiano, vê se tu focaliza lá, tá? Olha lá, a Galeria Jaque tem estúdio de Bona, Cia das Bolsas e tal. Esse é o prédio que é a galeria, e que é uma das empresas que a família do Henrique administra. O Henrique hoje é o administrador direto lá, não está lá trabalhando, está aqui já com a gente desde as 10 da manhã, está perto, né? O Litinho que está mais longe, depois ele vai falar da empresa dele. Henrique, obrigado primeiro por ser um empresário e se dispor a estar aqui com a gente, ajudando na transmissão. Parabéns pelo trabalho de vocês no Núcleo de Jovens Empreendedores e a sua saudação aí para a gente se despedir do nosso público. Obrigado, Géser, a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho aqui. E falando um pouco da galeria, gostaria de lembrar uma frase que meu avô, né, ele que é o mentor de toda essa criação aqui, e o olho do dono é que engorda o gado. Né? Então a gente está sempre de olho, está por perto, tá certo. Conselho então para todos os empresários, né? Então não adianta tu largar na mão de alguém e simplesmente vai dar tudo certo. Então concentração, foco, vai lá, acompanha de perto, se precisar meter a mão na massa, mede a mão na massa junto, que o negócio vinga. A Galeria Jaque está aí, passou por uma grande reforma agora, está pronta para receber qualquer tipo de comércio. Nós temos já mais de 20 salas comerciais locadas, com uma gama enorme de serviços prestados ali dentro, e ainda temos salas comerciais para alugar. Quem tiver interesse, só procurar nós ali que a gente vai oferecer o melhor local para o seu negócio. Que bom, tá? Henrique. Muito obrigado mais uma vez, e falando aqui do grupo, Assim Jovem está aberto para receber qualquer pessoa que se diga empreendedora. Tá? Como falasse, não somente que seja proprietário de uma empresa ou trabalhe nela, está a fim de promover ou quer montar um negócio, quer empreender, vem, conversa com a gente, está aberto, vamos trabalhar junto para promover uma ação social melhor para o município, qualidade geral, não apenas... Tá certo. Muito obrigado, Henrique. Antes do Litinho se despedir, eu vou aproveitar aqui, chegou aqui no nosso estúdio improvisado, a Ana Menegari, que ela é apresentadora do programa Por Elas. Vem cá, Ana, antes da gente se despedir, mas olha só que interessante, a Ana, além de ser, ela se enrolou nos fios, o Fabiano deixou os fios, deu certo. A Ana, além de apresentadora do programa Por Elas, a Ana é presidente de uma associação também empresarial, que é a associação, vem para cá, Litinho, Ana, vem aqui, vem cá, Ana. A presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas. A gente falou hoje aqui de todo o trabalho que passam os empresários pagando impostos, né? Você, como presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas aqui da nossa cidade, em Bituba, Igaropaba e região, o microempresário sofre talvez até mais, ou não, mas sofre muito também com a carga tributária. Ana, fala um pouco para a gente sobre o quanto isso interfere na atividade do microempresário da pequena empresa. Bom, boa tarde, Jéssica, boa tarde aos moços. O Henrique, o Litinho. Que estão aqui já. Eu também sou moço, né? Eu estava assistindo vocês lá e realmente é uma causa a se comentar, se levantar. Imaginem se as grandes empresas já sofrem com isso, imagine para os empreendedores de pequenas empresas, que a gente não gosta de chamar de microempreendedor. A empresa é micro, mas o empreendedor sempre é grande, né? Então, os empreendedores, os MEIs, os empreendedores individuais, os empreendedores de pequenas e médias empresas sofrem com certeza, e sofrem mais até porque muitas vezes eles não têm quem defenda essa causa deles. Então, certo. A AMP hoje faz esse trabalho juntamente com a FAMPESC, que é a nossa federação, para primeiro orientar
mostrar para eles o que é possível. Hoje existe, depois dessa aprovação da lei do Super Simples, que acabou contemplando mais empresas aí a fazer parte disso, facilitou um pouco e mais empresas conseguiram se beneficiar disso, mas ainda, como eu estava ouvindo vocês falar, Géser e Vitinho aqui, realmente a carga é muito grande, as empresas sofrem muito e não é diferente. Eu acho que é muito mais pesado ainda para o empreendedor de pequena empresa, porque ele é a empresa, né? Muitas vezes o empreendedor individual, ele é tudo, ele é o faxineiro, ele é o presidente da empresa, então muitas vezes ele não tem como se informar e driblar um pouco essa carga, não sonegar, mas driblar mesmo, saber de que tipo que ele, em que categoria ele deve estar inserido para pagar menos imposto, enfim. Então a AMP surge também para fazer esse tipo de orientação, juntamente com os contadores e o pessoal aqui da Assim, que eu vejo que vocês prestam esse belíssimo trabalho. E acho que é essa a nossa função, né? Orientar, alertar e tentar que os empresários consigam sobreviver a esse momento. Eu acho que o Lito queria fazer um comentário, né, Lito, por favor. Complementando a conversa da ANAC, o pequeno empresário, na questão tributária, ele sofre muito mais, porque ele é taxado sobre o faturamento. Isso. Né? Não leva em consideração o que ele vai ter de resultado, quando vai estar lucrando realmente. Então, mesmo que ele trabalhe... A maioria é presumido. Simples, lucro presumido, vai estar se presumindo que ele tem uma determinada faixa de resultado. Quando não é verdade. Então, às vezes, o seguinte, então, um amigo do meu pai que ele comenta o seguinte, o prejuízo tributário, porque ele encerrou o mês, conseguiu pagar tudo, fornecedor, funcionário, aluguel e tudo mais, o pouco que sobrou, tem que pagar tributo. Então, ele teve prejuízo para pagar o tributo, sim, que é o prejuízo tributário que ele chama. Claro. Então, o pequeno empresário acaba sendo mais penalizado ainda na situação. Grandes empresas, em geral, trabalham em regime de lucro real e avalia quanto certo. Tem de lucro. Tem como mensurar, né? Exato, e aí tributa sobre aquilo. Agora, para o pequeno empresário não, todo mês é sobre a receita, não importa se ele está tendo altos níveis de despesas e tudo mais, ele vai pagar o tributo sobre o faturamento. Ona, e deixa eu te fazer mais uma pergunta. Enquanto, porque a ideia, pelo menos de uma conversa que a gente já fez no Giro de Negócio, a ideia da AMP é ajudar enquanto você é um empresário, empreendedor de uma pequena empresa, e depois você se torna grande, e aí tem outras instâncias, tem Assim, tem outra, vai poder contratar pessoas para trabalhar, vai ter como contratar um escritório grande, um administrador, enfim, pessoas que possam te ajudar a gerir o seu negócio. Mas quem está começando, na maioria das vezes, não tem nem noção disso que a gente estava falando aqui, Litinho, porque começa uma atividade por alguns motivos, porque foi demitido, porque alguém da família morreu e ficou um negócio na mão de alguém, isso, resolveu abrir um negócio. Essa é a realidade, né, Ana? Sim, com certeza. A maioria dos negócios hoje, de empreendedores individuais, principalmente o EI, que a gente chama, que foi o MEI, agora usa-se a nomenclatura EI, que é o empreendedor individual, ele surge muitas vezes da necessidade daquilo que eu estava falando, né? Ele começa sendo, desde o faxineiro ao presidente da empresa, então ele não tem muito tempo disponível para se informar, e a AMP surge justamente para dar esse amparo. O que a AMP pode fazer para esse empreendedor? Nós temos contadores na AMP, nós temos advogados que são associados que podem estar prestando esse tipo de informação, esse tipo de comunicação. E aí, como você falou, Géser, a AMP é uma entidade que é focada no associativismo, na informação para o empreendedor que está iniciando o seu negócio e trabalha assim em parceria com outras entidades que são muito mais institucionais, como é o caso da Assim, do que vocês estão representando aqui. E eu acho que é esse o papel de uma associação, de uma entidade, é de orientar, alertar, servir ao empreendedor, e a AMP começa com esse trabalho de base mesmo, desde a informação de como abrir uma empresa. Acho que é o primeiro passo, porque muita gente trabalha na informalidade, crente de que é muito caro ter um CNPJ. Hoje o CNPJ de um EI, ele tem um custo relativamente baixo para manter, e é muito mais fácil para o empreendedor estar legalizado, porque ele vai, de uma certa forma, ele vai estar pagando os impostos, ele vai estar se regularizando, ele pode participar de licitações públicas, ele pode participar, atender em grandes empresas, e se ele trabalha na informalidade hoje, ele fica de fora dessas possibilidades. Todo, exatamente. Então a AMP surge, o primeiro passo é orientação.
Então a gente tem o Facebook, a fanpage da AMP, também atendemos o telefone 3355-3030, se alguém estiver assistindo, tiver interesse em procurar a AMP para a gente poder dizer o que nós podemos fazer por você, empreendedor, principalmente que está começando o seu negócio e os primeiros passos da vida empresarial. Muito obrigado, desejamos sucesso aí na coordenação da associação e sempre mais sucesso no Por Elas, né? Como é que está o Por Elas, né? Tem a transformação, está indo bem, está acontecendo, as pessoas querem saber, cadê a Márcia? Quando é que ela vai aparecer, né? Logo, logo? Então, obrigada pelo espaço aqui para poder falar também da AMP. Quanto ao Por Elas, está um sucesso. Semana que vem a gente tem muito mais novidade. A Márcia está se preparando, ela está passando por uma maratona aí, transformação, academia, nutricionista, esteticista. Sonho de toda mulher, né? Ficar escondida. O meu também era ganhar isso tudo, esse monte de serviço, ficar mais bonita. Não sei se dá, mas eu gostaria. Ela está não escondida, mas ela está se preparando. Se preparando. Quando voltar. Ela está discreta. Exatamente. Voltar como ela realmente, como toda mulher deve ser, linda, maravilhosa. Como ela sonha em ser. Como ela sonha em ser, exatamente. E a gente vai proporcionar isso junto, é claro, com todos os nossos parceiros da FWC-TV. E queria muito obrigado, parabenizar vocês, Vitinho, Henrique, pelo trabalho. É importantíssimo alertar as pessoas, informar, e às vezes a gente passa despercebido, né? Que a gente trabalhou até dia 22 de maio só pagando imposto. É bom reforçar. Tem que ter isso na cabeça. Tem que ter na cabeça isso. Com certeza, até pra gente pensar o que a gente pode fazer para diminuir isso, né? Parabéns a vocês, obrigado, pelo programa, e sucesso a todos aí nessa luta aí, nossa causa nobre aí. Muito obrigado, Na Menegari, ela que é apresentadora do Por Elas, falou com a gente também como presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas. Litinho, quero te agradecer, tuas informações aqui, eu percebi que você, em particular, você conhece de forma profunda essa questão de impostos, como é que funciona, até pela tua atividade empresarial. Agradecer a tua participação aqui, ajudou um monte o programa, assim como o Henrique também, fazendo algumas reflexões. Muito obrigado, a RWC-TV agradece aí a oportunidade que vocês nos deram de participar com o Núcleo de Jovens Empreendedores dessa atividade importante para todos nós brasileiros. Muito obrigado, e aí a sua saudação que você quiser deixar de mensagem para a gente. Géser, de forma complexa, de forma profunda, eu acho que nenhum especialista em tributos conhece, de tão complexo. Vai conseguir compreender tudo, né? Sistema tributário. Mas, naturalmente... Tanto que, desculpa te cortar, mas tanto que você mencionou antes, existe toda uma cadeia produtiva em torno do direito tributário, claro, tão complexo que ele é, claro, e que gira milhões e milhões e milhões de reais. Naturalmente existem várias brechas e tudo mais. Claro. Tão complexo que é. Em nome do Assim Jovem, Géser, eu queria agradecer o espaço que vocês nos deram aqui. Então, agradecer você, agradecer a RWC-TV, agradecer os nossos parceiros também, a própria Assim, né, que é a nossa entidade superior aí, da qual a gente faz parte. Certo. Agradecer o Tareco, que esteve nos apoiando aqui com o carro também, para chamar um pouco da atenção do pessoal quanto ao assunto, tá? É importante, isso que a Ana falou, é o seguinte, às vezes a gente não se dá conta que a gente trabalha 40% do ano para pagar imposto. Isso tem que estar na nossa cabeça. E foi essa a ideia de fazer isso aqui hoje. Do movimento é exatamente essa. Então a gente tem que estar consciente disso e tem que estar naturalmente buscando alguma maneira de melhorar. O Movimento Brasil Eficiente, por exemplo, ele trabalha exatamente nisso, tá? Então, na busca de uma melhor utilização dos recursos e uma simplificação da tributação no Brasil. Em nome da Assim Jovem, também agradecer a todo mundo que esteve presente aí com a gente, convidar para participarem de outros eventos. A gente sempre vai ter um espaço aí para divulgar as atividades do núcleo através dos veículos de comunicação aqui na cidade, e é extremamente importante que a juventude aqui da nossa cidade esteja participando conosco, esteja engajada nessa causa, para naturalmente aumentar aí o desenvolvimento do nosso município. A nossa parte a gente está sempre buscando fazer, e é fundamental que todo mundo que tenha boas intenções, tenha um comprometimento aí com o município, participe conosco também para contribuir. Muito obrigado, Litinho, muito obrigado, Henrique, obrigado a você que nos acompanhou. Esse programa a gente vai editar e vai deixar à disposição semana que vem já no YouTube, até para entregar para vocês do Núcleo de Jovens Empreendedores, e a gente poder fazer um trabalho, continuar esse trabalho, né? Todo mundo pode compartilhar isso.
vai estar também reprisando na RWC-TV. E aí, nesse programa, nas horas de reprise, você pode mais uma vez acompanhar ela com calma e conhecer um pouco mais sobre os impostos. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado ao Núcleo de Jovens Empreendedores, coordenado pelo Litinho, Núcleo de Jovens Empreendedores da Assim, que nos deu a oportunidade, nós, a RWC-TV, de estarmos aqui fazendo uma atividade em conjunto e levando informação para você, internauta, que nos acompanha. Eu sou Géser Batista, quero agradecer aqui imensamente também a disposição do nosso técnico aqui, o Fabiano Cabrinha, como é conhecido, que andou pelos postes aqui de manhã cedo aqui, com escada e coisa, e o Henrique ajudou ele com fio para a gente fazer essa transmissão. Lembrar e mencionar que a nossa transmissão aí tem o apoio aí da Galeria Jaque, que nos cedeu a internet para a gente estar fazendo essa transmissão ao vivo. Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente volta a qualquer momento com uma participação especial da RWC-TV. Deixar um abraço também, terminando a transmissão, para a família Moraes. O Jetson Moraes está com a mãe bem doente, a gente nem teve notícias de ontem à noite para hoje, como é que está, mas a gente sabe que está bem doente. Todo mundo que puder, faça uma oração para a família, para a mãe do Jetson que está doente, para o Jetson também, para toda a família, para eles terem força nesse momento difícil. Prestar o apoio à família. Quem acredita, quem tem fé em Deus, faça uma oração para contribuir aí, né, com a saúde da mãe dele, Dona Geni Moraes. Agora me fugiu o nome, que coisa feia fazer isso, mas não tenho certeza. Dona Geni Moraes, que era enfermeira aqui na cidade de Imbituba, está bem doente, então nosso pedido de oração para ela. Muito obrigado a vocês, a gente volta a qualquer momento com a RWC-TV. De